Olá, boa noite. Mais uma live sobre um tema luto. Oi, cunhada e concunhado, os primeiros a entrarem. Sejam bem-vindos. Deu uma parada, agora voltou. Sejam bem-vindos. Vou esperar o pessoal entrar. Oi, Alê, sogrinha. Tudo bem, querida? Beijos. Saudade da minha sogrinha. Alê, Anderson, Kátia. Sejam muito bem-vindos. Esperar as pessoas entrarem. A gente pensa assim, pelo menos eu entrei esse ano pensando assim, não, 2021 não tem como ser pior que 2020. E, gente, quando a gente pensa que não tem como piorar, a coisa vai e piora. Então, muita gente perdendo entes queridos, né? Oi, Nara, querida. Tudo bem? Nara, sejam bem-vindos. Michele. E a coisa tomou uma proporção com essa nova variante que a gente jamais poderia imaginar, né? Que pudesse chegar. Dalcir, seja bem-vinda, querida. Então, para a gente dar início à live, por que eu resolvi falar sobre esse tema? Porque muita gente tem me... Dalcir, Taubili, seja bem-vinda, Taubili. Michele. Então, gente, muitas pessoas têm me procurado pedindo orientação para pessoas que, ou a própria pessoa, né, que está passando por uma perda, ou por entes queridos que estão vivenciando perdas muito grandes na vida dessas pessoas, né? Para dar um exemplo, uma pessoa me procurou que a mãe dela tinha perdido o pai, no caso o avô dessa pessoa. Oi, Marilise, seja bem-vinda. No caso, o avô dessa pessoa, não, o pai dessa pessoa que me procurou, ela perdeu a mãe e 2 irmãos em um mês, durante um mês, todos morreram de Covid. E pessoas que perderam assim 15 dias, pai, irmão, né? E tem pessoas que estão morrendo também sem ser de Covid, né, gente, no meio de tudo isso. Então, assim, a situação é muito alarmante e muito dolorido, porque a perda, esses óbitos que estão tendo pela Covid em meio à pandemia, a gente fala que é um luto interrompido, né? São vidas que estavam vivendo, cheias de planos, né, sonhos, e de repente tudo aquilo foi interrompido de uma hora para outra, né? A forma como está sendo que tem que ser conduzido, né? A pessoa é levada para o hospital, os familiares não podem visitar, né? Eu me lembro que a Marilisa, sempre eu perguntava pelos familiares dela, ela me mandava uma nota pelo Zap, né? Eu acho que era pelo Zap que ela recebia também como é que se fala? Como que os parentes dela estavam no hospital, né? Então é uma forma assim muito sofrida. A perda de um ente querido já é sofrido, e dessa forma é muito maior a dor, né? Uma coisa é você ter uma pessoa, um familiar que você conhece, e essa pessoa recebe um diagnóstico, né? E de repente o médico chega e fala, olha, é uma metástase. Então, a partir daquele momento que você recebe aquela notícia, ali já começa a processar o luto, né?
ou então um diagnóstico de Alzheimer, uma mãe que está com Alzheimer. Então, assim, não estou falando que a dor vai ser diferente, mas é mais fácil de conduzir do que uma situação repentina, súbita, como está sendo com relação à morte causada pelo Covid. Então, a coisa assim tá muito alarmante, né? Tá preocupante. Então as pessoas estão perguntando, mas ela age dessa forma, isso está certo, isso não está? O que eu faço? Então a live seria justamente para poder passar informações para vocês, para que possam viver esse momento de uma maneira mais tolerável, um pouco menos sofrido, né? Porque às vezes a gente querendo ajudar as pessoas, a gente acaba atrapalhando e metendo o dedo na ferida, né? Ao invés de levar alívio, que é o intuito de todos nós, né? Levar alívio, consolo para as pessoas. Eu creio que todo mundo que está aqui e que está vivendo, né, uma pessoa querida sofrendo, ela quer ajudar. Mas por falta de conhecimento, por falta de como fazer, a pessoa acaba atrapalhando e piorando esse momento. Então temos que ter em mente que a pior perda que a gente pode ter, a mais dolorosa, vai depender do nível de vínculo que você tinha com aquela pessoa. E uma frase que eu gosto muito de falar sobre ela é: saudade é o preço que pagamos por amar alguém. Então quanto mais vínculo, quanto mais proximidade, né? Quanto maior o espaço que aquela pessoa ocupava na sua vida, a perda dela vai ser muito mais dolorosa, né? A dor vai ser bem maior do que uma pessoa que você não tem tanto, não está no seu dia a dia, né? Não tem tanta importância assim na tua vida. Então, gente, outra coisa que eu tenho para falar para vocês é que a perda é inevitável. Faz parte da vida o perder e o ganhar. Desde quando a gente nasce, quando o bebê sai da barriga da mãe e vai para a vida, para o mundo, né? Que ele já, coitado, já sai chorando, ele já está perdendo ali, né? Perdendo e ganhando ao mesmo tempo. Ele está saindo de dentro da barriga da mãe, né, com aquele quentinho, aquele aconchego, o tempo todo sendo suprido, e de repente sai para o mundo, né, sente frio, aí já começam a bater nele para ele poder chorar e respirar, enfim, já começa todo um processo de perda. Então, se você quer ter uma vida plena, né, é necessário aprender a lidar com as perdas da vida. Apesar de que, quando a gente passa por uma situação de uma perda de uma pessoa muito importante, a gente não está preparado para isso, gente. Isso eu posso falar de algo vivido, né? Não tem como você se preparar para perder um marido, perder uma mãe ou perder um pai. Não tem como. Aí só realmente na situação. É claro que quanto mais você estiver fortalecido emocionalmente, vai facilitar, né? Mas assim, é tipo de situação que te pega de surpresa. Ok? Então, saudade é o preço que pagamos por amar alguém. Então a gente não sabe lidar com a perda. Queridos, a realidade a humanidade, o ser humano não sabe lidar com perdas. A gente só quer saber de ganhar, né? O ser humano ninguém quer passar pela dor. E a perda, principalmente relacionada à morte, é necessário passar pela dor. E ninguém quer passar por isso, né? Todo mundo foge da dor, todo mundo quer anestesiar a dor, né? A gente está vendo aí negacionismo, as pessoas saindo sem máscara, como se nada estivesse acontecendo. Gente, o país em caos, né? Então, eu acho assim uma agressão você ir na rua e encontrar alguém que não está com máscara, né? Que passa por você sem máscara. É uma agressão, é uma insanidade. A sociedade, ela é assim. Se separou, arrumou outra pessoa. Se aconteceu isso, vamos pro bar beber, né? Não fica em casa chorando, não. Às vezes a pessoa está ali deprimida, triste com uma situação e não, vamos pro shopping, né? Então assim, a humanidade é assim.
Daí a dificuldade em lidar com o luto, né? Que o luto é passar pela dor da perda, é justamente passar por ela. Então, muita gente negando, a sociedade ela nega as perdas, né? E outra coisa que eu tenho para falar para vocês, gente, o maior temor da família são as separações, ou seja, as perdas. Família / indivíduo. Famílias adoecem, né? Pessoas adoecem por conta com medo da separação. E algo que eu tenho para falar para vocês, gente, toda união precede uma separação. Toda. Em algum momento, naquela situação, seja no casamento, seja numa amizade, vai haver uma separação. Porque eterno, a eternidade não é aqui na Terra, né? Então não tem nada eterno. Então as pessoas são passageiras. Então eu vejo assim, pessoas ou negam as separações, as perdas, como não tem pandemia, ou então as pessoas têm tanto pavor de perder, tanto medo, que se trancam dentro de casa, não deixa ninguém sair e está todo mundo adoecendo, né? Eu percebo muito assim a polaridade, né? Porque assim, o ideal é, nesse momento, todo mundo dentro de casa, né, gente? Claro, né? Tem aí o super feriadão e tudo mais, mas eu estou falando assim de ter esse equilíbrio, né? De não se fechar e adoecer. Filho adolescente, criança, não pode sair, não pode ir nem no play antes, né? Não pode fazer nada, ou então nega. Não, nada está acontecendo. Então toda união pressupõe uma separação e a perda é inevitável. Então se você não quer perder, não tem como você viver, né? Estou te dando um choque de realidade, porque tudo pressupõe perdas e ganhos. A gente perde a vitalidade quando a gente envelhece, né? A gente perde, vai perdendo a juventude. Quanto dinheiro é investido para a pessoa ter uma pele boa, para tirar a ruga, para ficar mais jovem, né? É uma indústria. Por quê? As pessoas não querem perder, não querem envelhecer, querem ser jovens eternamente. Eu fiz algumas palestras sobre ciclo vital, inclusive está no YouTube ou no GVT, quem quiser ver. E eu falei sobre os ciclos vitais da família, né? Do jovem adulto, do novo casal, casal com filhos. E cada passagem desse estágio passa por perdas e ganhos. E muitas vezes a família paralisa, não consegue passar para o próximo estágio, porque ela não está conseguindo lidar com as perdas, com as separações que vai haver com essas mudanças. Então alguém acaba adoecendo, paralisa, né? Como se a família quisesse ser eternamente, quisesse congelar aquela família e ninguém saísse de casa. Nora boa é aquela que não leva o filho longe de casa. Minha sogrinha não pensa assim, né, sogrinha? Mas a nora boa é aquela que não leva o filho, não tira o filho de dentro de casa. Então, tudo pressupõe perdas e ganhos. E hoje na pandemia, já falei sobre isso, o luto interrompido, as mortes estão sendo súbitas, né? Tudo cooperando para um luto ainda mais traumático, sem preparação, né? Sem esperar. De repente, eu fico pensando assim, meu Deus, se eu precisar de... Gente, eu não estou assistindo... Se você ficar o dia inteiro assistindo noticiário, no final eu estou com falta de ar. Assim, é uma coisa assim, surreal. Então, o que está acontecendo está sendo algo muito traumático. Rio de Janeiro, de repente, 500 pessoas na fila de UTI. Gente, isso era em Manaus, na região norte, né? É que nem na época Wuhan, apareceu um novo vírus, aí eu pensei, na China, não vai chegar aqui, gente. 2 meses depois estava no Brasil, daqui a pouco estava do nosso lado aqui, estava em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então assim, uma coisa, algo muito violento, muito rápido, né?
E também já falei sobre a questão da antecipação da morte. Quanto mais você tem tempo, aquela pessoa passa com você, você sabe que aquela pessoa vai chegar ao óbito, mas você pode, por exemplo, eu trabalhei 2 anos no CTI. E qual era o nosso trabalho lá? Né? Quando você via que a pessoa realmente não tinha mais jeito, fazia-se um trabalho de quê? Da família conversar com aquela pessoa, de haver perdão, de haver reparação, né? Falar as coisas que gostariam de falar, que nunca foi falado, né? Tem todo esse preparo até acontecer o óbito. Como eu falei, desde o diagnóstico até o momento da morte, já acontece o luto. E não é o que está acontecendo. Então, assim, e outra coisa que eu tenho percebido, as pessoas, geralmente, com relação às reações do luto, aquilo que é patológico, as pessoas acham que é normal, e aquilo que é normal, as reações normais de um luto, as pessoas acham que é patológico. Então eu vou explicar o que é isso, gente. Aí você, a pessoa, fulano de tal perdeu tal pessoa e tal, mas ela tá bem, ela tá saindo, ela não tem chorado, né? Tem conversado, tá rindo. Gente, ok, lógico que a pessoa, quando perde alguém, ela não vai ficar chorando o tempo todo, mas tem que ver se essa pessoa não está negando, né? Se essa pessoa não está fugindo da dor, né? Se ela não está anestesiada. Eu vou falar sobre isso, anestesia, que é como se fosse uma defesa emocional que a gente cria para poder suportar aquela situação. E às vezes a pessoa está chorando, a pessoa está tendo algumas reações assim que não são muito normais, e a pessoa acha, não, ela está com problema, ela não está legal. Então a gente precisa entender que momento é esse, o que é normal, o que é patológico. E outra coisa que a gente precisa entender, gente, é um momento de desespero. Então não espere muito o politicamente correto de uma pessoa que está desesperada. É um momento de desestrutura. Ela estava de uma forma e de repente a vida dela virou de cabeça para baixo. Então assim, não espere muito comportamentos normais, né? Eu me lembrei quando estava preparando a palestra que meu marido morreu logo 5 ou 6 meses depois que a minha mãe faleceu. E no enterro, a última vez que eu vi, ele estava com um respirador e ele acordou assustado e tiveram que amarrar ele e ele queria falar algo para mim. Não sei se era para tirar aquele tubo, né? Então assim, eu saí do hospital, depois eu fui direto para o enterro, com aquela visão daquela pessoa, né, da pessoa que eu amo, querendo, desesperado. E no enterro eu cheguei lá chorando, né, com aquela dor, que gente, como é que ele morreu daquela forma e tal. Aí uma amiga minha chegou, que ela é muito engraçada, falou assim, vem cá, Sandra, vem cá, dá uma olhada aqui, olha pro Elísio. Aí eu olhei pra ele, gente, ele tava com uma cara, com um sorriso, uma cara assim, gente, parecia que uma cara assim de gozo. Eu não tinha outra explicação para aquela feição que ele tava ali no caixão. E quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, gente, aquilo me deu uma paz, mas uma paz. E eu tava chorando e todo mundo ali, né, me consolando, todo mundo sentou ao meu redor e começou a me consolar. E quando eu vi aquilo, gente, na hora cessou a vontade de chorar. Eu falei, caramba, né? Parece que algo bom aconteceu na vida dele. E essa minha amiga, ela é muito engraçada. E aí ela começou a conversar comigo até para me ajudar. E ela conta piada, ela começa... Gente, eu comecei a rir. Eu tava chorando. De repente eu comecei a rir. Então ela tentou meio que me distrair daquela situação tão dolorosa, né, que eu achava que eu não ia dar conta. E assim, e aí na hora de enterrar, de baixar o caixão, eu fui conversando com ela e a gente conversando. Ela se lembra daquela viagem, Sandra, que não sei o quê. E, gente, que alívio naquele momento, porque assim, a sensação que eu tinha, que eu ia sucumbir de tanta dor. Então assim, não julgue se a pessoa no momento está chorando, daqui a pouco está rindo. Não julgue se a pessoa, parece que nem perdeu ninguém.
Gente, às vezes a pessoa está em estado de choque, está anestesiada. Né? Então, assim, não cabe julgar uma pessoa diante de uma perda grande. Não cabe julgar. Então, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando assim, gente, o povo deve achar que eu sou maluca. Mas, vocês estão entendendo? Assim, não tem uma lógica. Não tem uma lógica de comportamento, tá? É claro que se a pessoa surtar, começar a jogar... Gente, eu tô falando assim, dentro de uma normalidade, aceitável. Né? Mas aí se a coisa se degringolar já é outra situação. Estou falando dentro de situações normais. Tanto que tem enterros que a família começa a contar piada, todo mundo sai, vai pro bar beber, que é o que? A forma de lidar com aquela dor no momento, gente. Então não cabe julgar. Então, o que é normal, o que é patológico? E outra coisa que eu posso falar, você vai dar conta sim. Pode ser você que esteja assistindo, ou um ente próximo a você, né? Uma perda, duas perdas, gente, dá conta sim. Você tem a sensação que não vai dar, é a sensação, mas consegue sim. Deus não dá nada, não dá algo além das nossas forças. Não dá nada além das nossas forças. Então, segura firme que você vai dar conta, você não vai enlouquecer. A gente pensa que vai enlouquecer, mas não enlouquece, tá? Não tô falando que vai ser fácil, gente, é difícil, mas é possível e você vai dar conta. Pois é estar num lugar que você não queria. Gente, viver uma perda parece que te jogaram num lugar que você não quer ficar. Sabe aquele castigo? Né? Às vezes eu falava com pessoas próximas a mim, assim, gente, parece que eu estou vivendo um castigo, me deixaram de castigo. Sabe? Aquela coisa assim que te impõe, que você não pode sair dali, que você tem que passar por aquilo. Né? Outra coisa também que dói muito é o nunca mais. É ouvir, nunca mais eu vou ver aquela pessoa. Porque enquanto a vida, né, uma separação, você se separa, você pensa, não, eu ainda posso reencontrar, num outro momento, a gente voltar, fazer as pazes, né? Enquanto a vida, a doença, tem um tratamento, né, Deus pode curar nesse meio, né, nesse caminho, mas quando tem o nunca mais, acabou. Por isso que eu estou falando, é algo desesperador. E, gente, viver o luto, elaborar um luto, é passar pela dor, não é ficar na dor, tá? É isso que eu também gostaria de falar com vocês, que parece assim que é uma dor sem fim. Não, é passar. E outra coisa, cada vez vai ficar mais ameno, vai amenizando aquele peso, aquelas reações, aqueles pensamentos. Isso vai diminuindo. Eu não sei em que momento que você possa estar vivendo, né? Mas isso vai diminuindo até sair. Porque tem fim, gente. Tudo tem começo, meio e fim. Inclusive a elaboração do luto. Então, a dificuldade de vivenciar o luto, né? Chorar, né? Já falei das atitudes. Por exemplo, uma pessoa... Só um minuto, gente. Beber a maguinha aqui. Uma senhora de 70 e poucos anos, da minha igreja, perdeu o marido, que ela convivia há 50 anos com ele. De casados. Teve o namoro e teve o noivado. E aí vieram me perguntar se era normal ela, toda vez que chegava em casa, conversar, contando o dia como se ele estivesse ali. E ela é cristã, ela não acredita em espíritos, essas coisas. Ela acredita no Espírito Santo. Então, aí eu perguntei assim, quanto tempo mesmo que ela tem de perda? Devia ter uns 8 meses. Falei, olha... eu fiz a seguinte pergunta. Ela fica sem dormir e continua falando durante a noite? Não. Ela sai na rua e fala? Não. Ela ouve vozes? Não. Aí comecei a fazer outras perguntas. Então assim, gente, quem sou eu para chegar e falar, não, isso não é normal. Chegar para ela e falar, não, quando chegar em casa não fala nada para ele não, que ele morreu. Ele morreu.
Gente, tem pessoas que fazem isso, querendo ajudar, não dando conta do sofrimento da mãe, de um ente querido, né? Então, assim, vamos esperar. Se é a forma que ela está dando conta nesse momento do luto, deixa ela. Gente, foram mais de 50 anos conversando com esse homem, contando as coisas que aconteciam, ele contando as coisas do trabalho. Então, quem seria eu para chegar e falar, não, isso não é normal. Peraí, deixa eu conversar com ela. Olha só, fulano, isso não tá certo não. Morreu, acabou, vamos parar com isso. Então, respeitar, gente. Respeitar esse momento. Uma coisa que eu aprendi a lidar com a dor lá, com os familiares no CTI, quando perdi alguém, é estar ao lado. Ouvir, não fala muito não. Tem gente que quer falar, quer fazer, quer levar pra praia, quer fazer. Gente, estar perto de uma pessoa enlutada, menos eu. E olha para a pessoa. Aquela pessoa tá com dor, tá doendo. Só ela sabe da dor que ela tá vivendo. Então, às vezes, estar do lado, sabe? Botar uma mão assim. Eu me lembro uma vez que eu chorando num louvor lá na igreja, chorando, mas chorava. Aí uma pessoa chegou, me abraçou. Aí eu sentei com ela, que não estava conseguindo ficar em pé. Ela falou assim, coloca a tua cabeça aqui no meu ombro. Gente, é isso. Não é falar, não, Deus está no controle. Foi a vontade de Deus. Gente, às vezes isso atrapalha, adoece a pessoa. Tipo assim, tá errado o que você tá fazendo. Gente, momento é de choro. Tem momento para tudo, se alegrar, para chorar, para fazer tudo. Mas o momento é esse. Então, assim, busquem coisas, ao invés de você tornar aquele momento mais difícil, pensando que está ajudando, amenizar a dor. Porque é um momento de muita dor. Então, assim, outra situação, eu estava atendendo uma pessoa no Pederneste, uma mãe que perdeu o filho assassinado, que era dependente químico, estava devendo lá o tráfico. E mataram ele e sumiram com o corpo. Só que falaram para ela que tinham matado, que muita gente viu, né, como foi. Só que ela nem viu o corpo. Deixa eu desligar aqui, gente, telefone. E aí eu atendendo naquele momento de dor que ela estava vivendo, e ela falou assim, Sandra, você não sabe o que me aconteceu. Isso devia ser 2 meses depois de ela ter perdido, no mês que perdeu. Eu estava vindo para cá de ônibus e passou um rapaz igualzinho meu filho. Sandra, meu coração acelerou. Eu pedi o motorista para parar, já tinha passado bastante, já estava longe dele. Eu saí correndo igual uma louca pela rua, agarrei nas costas dele e falei, meu filho. Gente, eu fico toda arrepiada quando eu falo sobre isso. E o cara olhou para ela assim, tipo assim, maluca, mulher doida. Aí disse que quando olhou para ele não era o filho, ela falou, Sandra, veio toda aquela dor. Mas assim, naquele momento ela teve esperança. A gente fala que gente, essa mulher estava maluca. Mandar para o psiquiatra porque ela está enlouquecendo. É busca do objeto perdido. Isso que eu estou falando, aprendam, né? Com o que essa pessoa está vivendo naquele momento. É normal isso. Eu me lembro também que uma vez no supermercado, o primeiro supermercado que eu fiz sem meu marido, né? Eu chorando que ele sempre ia comigo, eu dei no supermercado. E quando eu fui colocar as compras no carro, voltou, gente. Então assim, eu olhei pra pessoa e aí, aos poucos, foi a primeira vez, acho que tinha uma semana que eu tinha perdido. E aí aos poucos eu fui voltando pro normal. Não, aí eu olhei, não era. Gente, eu tinha visto. Olha só. Então assim, são reações que a gente não espera. É que nem quando você é assaltado, né? Quando você tá ali no meio de um assalto, você não sabe o que você vai fazer, né? Só o momento para você saber, né? Se você vai partir para cima, se você vai correr, se você vai gritar. Então é muito parecido com as reações do luto. E o que é luto, gente? O que é luto?
Queria que vocês participem também. Ah, Franciane, que bom que você está aqui. Saudade, querida. O problema das mortes do Covid é que não podemos nos despedir aqui, gente. Uma pessoa que deve ter vivido isso. Caixão fechado, isso deixa as pessoas piores nesse momento de luta, é verdade, gente. Não pode nem beijar, nem passar a mão na testa, né? O que é luto, gente? Luto parece um pesadelo. Isso, Kátia, eu vou falar sobre isso. Você tem a sensação que você está vivendo um pesadelo, mas que você vai acordar a qualquer momento. Você olha assim para as situações ao teu redor, você fala assim, não, isso aqui é um pesadelo. Eu vou acordar. É mais ou menos isso mesmo, a sensação é essa. Então, o que é luto? Sentimento de pesar e dor pela morte de alguém ou por uma perda. Tristeza profunda por conta de perda. Pode ser divórcio, pode ser perda de emprego, né? Pode ser um filho que você esperava e teve um aborto espontâneo, ou um filho que você esperava e quando nasceu, não nasceu da forma que você imaginava, né? Veio com alguma anomalia. E o que é elaborar o luto, gente? Que isso faz parte do processo. É tornar assimilável, pôr em ordem aquilo que desorganizou. Gente, tirou, puxou o tapete, você caiu no chão. E você tá assim no chão, meio que... O que aconteceu? É mais ou menos isso, né? Projetos, sonhos, de repente você estava projetando tinha um projeto de ir para Fernando de Noronha com aquela pessoa. E de repente você descobre que ela sofreu um acidente e morreu. Gente, olha a divisão. Luto também tem muito a ver com divisão, né? Entre a vida e a morte. Projetos, sonhos e perda. Não ter mais, nunca mais. Dividido. E esse processo de elaboração do luto, gente, leva de luto normal, 1 ano e meio a 2 anos e meio. De você poder assimilar. E aí eu vou falar, gente, do estado emocional de quem está enlutado, né? A experiência do luto, a dor é tão grande que ela também vai para o corpo, né? Psicossomático, gente, a linha é muito tênue, né, entre o corpo e a mente. Então, ela acaba invadindo, indo pro corpo, né? Então, reações físicas normais, indigestão, problema no estômago. Gente, eu fiquei 6 meses tomando pantoprazol. Tô receitando nada pra ninguém não, tá? Mas eu passei 6 meses tomando pantoprazol e Digesan. Digesan não todo dia, mas sempre. O que é isso, gente? Dificuldade de assimilar, de digerir. Sabe? Aquela comida que desce, mas desce mal. Não digere, né? Indigestão. Problema, dor de cabeça, muito pensamento, muita coisa se passando, né? Muitos conflitos, né? Falta de aceitação, inconformismo, dor de cabeça, né? Secura na boca, dor no peito, angústia profunda. Gente, angústia profunda dói o peito. Falta de ar, perda do sono. Tô aqui de olho no horário, gente, para poder passar tudo aqui para vocês. Eu me lembro que depois, a última perda que foi do Elísio, eu acordava todo dia 5 horas da manhã. Todo dia. E acordava pulando da cama, assustada. Sabe quando você acorda assim, assustada, e começa a olhar pro lado e tá tudo vazio? Todo dia. Gente, eu lutei muito contra tomar remédio. Porque calmante desce como água. Por isso eu vou falar aqui. Já vou falando para vocês. Se for o caso, se for muita dor, né, que você vá no médico e tome remédio antidepressivo. Porque quando você toma calmante, aquilo você quer tomar mais, porque aquilo vai amenizando, vai tirando a dor.
Só que ela não processa a dor, né? Ela suprime a dor. Então não é saudável. Então assim, acordar às 5 horas da manhã, aqui que eu comecei a fazer, aquilo era todo dia. Para não ter que tomar remédio, eu acordava, como eu assumi a imobiliária dele na época, melhor ainda, acordava, tomava banho, me arrumava, pegava e ia para Copacabana sem trânsito. Então assim, você vai, sabe, diante das situações, você vai se adaptando. Chegou uma hora que eu parei de acordar. 5 horas é assustada, né? Então assim, você vê o que é normal e o que não é normal. Isso é normal. Perda da força física, perda de concentração, sentimentos de inutilidade, né? Depressão, ansiedade, tristeza profunda. Uma hora você está de uma forma, daqui a pouco você está... Às vezes você está lá embaixo, daqui a pouco você está lá em cima. Não é bipolaridade, gente. Ok, queridos, estão ouvindo? Não é bipolaridade. Faz parte. Tem momentos que você quer morrer. E tem momentos que você está ali distraída, sabe? Rindo, olhando, vendo. Então, faz parte. Comer muito ou emagrecer, perda da energia de vida. Gente, isso é normal. Outra coisa, querer morrer. Né? Uma pessoa me procurou, muito preocupada com a mãe, falando que a mãe dela falou que queria ter morrido junto com ele. Gente, parece que ela estava há 60 anos casada com ele. Ele faleceu agora, não foi de Covid. Então ela ficou desesperada, achando que a mãe ia tentar suicídio. Gente, foi um pedaço dela. Imagina 60 anos, né, vivendo com aquela pessoa. Foi um pedaço dela. Ela está arriada, a pessoa fica arriada. Então isso é normal. Agora, gente, você está o tempo todo falando que quer morrer, tem outros sintomas, então aí você tem que estar de olho para ver se não tem que levar no médico para tomar um antidepressivo. Mas uns lances assim, isso sai. E ouve, sabe? Ouve, entenda, né? Fala para ela que é normal aquele momento ela tá sentindo daquela forma. Ou então não fala nada, gente. Não fala nada. Gente, eu já ouvi tanta coisa, eu tô falando não fala nada, eu já ouvi até quando minha mãe morreu, uma pessoa chegou e falou assim, Sandra, tinha quantos anos? Ah, 75. Ah, já tava na hora, né? Tava velha, né? 75. Gente, uma pessoa amiga minha. Eu olhei pra ela, deu vontade de voar em cima dela. Mas ela tava assim, eu entendi. Ela quis dizer, Sandra, faz parte da vida, né? Ela já estava numa idade que poderia ir embora. Gente, mas peraí, se fosse assim não tinha vacina para idosos agora, né? Tá idoso já pode morrer, iam vacinar os mais novos, e não é assim, gente. Então assim, tome cuidado com o que você vai falar. Não fale para uma pessoa enlutada que, não fala isso, tá murmurando, Deus não vai gostar. Gente, uma pessoa quando tá com dor, quando você mete teu pé numa gaveta, a gaveta cai em cima do teu pé, sabe aquela gaveta pesada? Não é só de uma parte, não, aquela gavetão. Você faz o que? Você fala o que naquele momento? Você fala glória a Deus, aleluia, ai, gente. Você fala isso? Gente, você vai gritar, né? Vai sair alguma coisa ali que não vai ser boa. Então é a mesma coisa a pessoa que está passando pela dor. Então assim, vamos ajudar, gente, vamos, sabe, ter discernimento. Ela já está se julgando o tempo todo. Deixa Deus julgar se ela está murmurando, se não está. O julgamento cabe a Deus. E aí você joga um fardo. Aí o que essa pessoa vai pensar? Não vou falar mais nada. Ninguém me entende mesmo. E é o pensamento de quem está passando pelo luto, né? Parece que você está em outro mundo. Ninguém me entende, não vou falar nada. Aí fica aquela coisa ruminando ali dentro de você, onde você precisa botar para fora, né? Raiva, sentimentos de inconformismo. Raiva, gente, gera energia. Você põe para fora. Com raiva você culpa o médico, você culpa o hospital, você culpa o enfermeiro que não deu o remédio na hora certa. A raiva porque você está frustrado. Gente, você perdeu e nunca mais. Acabou. Então é normal, o enlutado tem o direito de sentir raiva. E Deus não vai te
te castigar por isso, gente. Você tem o direito de chorar. Gente, eu li o livro de Jó muitas vezes na Bíblia. Todo mundo fala de Jó, aquele santo que aguentou todas as coisas que ele viveu. Leiam o livro de Jó. Gente, ele se queixa muito. Ele falou, maldita a hora que eu nasci. Ele esbraguejou o momento que ele nasceu. Para que eu nasci? Então, assim, vamos ampliar, vamos abrir a mente. Né? É o momento. E está ali na Bíblia. Ai, não, que isso, foi a vontade de Deus. Olha, você está murmurando. Não, olha, Deus não... Gente, por favor, deixa a pessoa falar. Porque ora ela vai estar com raiva, e aí a energia vai para fora, e ora ela vai estar muito triste e deprimida, energia para dentro, raiva para dentro. Né? A depressão nada mais é o quê? Você, aquela raiva, né? Ao invés de ela sair, ela vai para dentro e fica ali, ruminando. E às vezes a gente, em tratamento, na terapia de luto, você conversando com a pessoa, ela fala algo que ela põe pra fora toda aquela emoção forte, que ela fala assim, caramba, nossa, saiu isso de mim? Aí eu falo assim, isso estava dentro de você, e se não saísse, ia para algum lugar aí dentro de você. Gente, a energia tá ali. Então ela precisa o quê? Botar aquilo pra fora, sem julgamento. Faz parte da elaboração do luto. Culpar o outro, né? Se sentir culpado, isso faz parte também, né? Tem momentos de recolhimento, que você quer se recolher, né? Que cai a ficha, você quer ficar ali sozinho. Deixa a pessoa... Agora, se a pessoa ficar recolhida 3 dias, 2 dias, aí, gente, já tá, né? Tem que ter algum tipo de intervenção. Mas deixa ela ficar... Ai, almoça, passa a tarde lá no quarto, entendeu? Vai ver, mas não fica... Vão pro shopping, vão pra praia, vão andar de bicicleta, você tem que sair, você vai entrar em depressão, você vai morrer, desse jeito você vai piorar, você vai ficar doente. Gente, é tudo que a pessoa não quer ouvir. É tudo que a pessoa não quer ouvir. Então a raiva, ora pra fora, ora pra dentro. A raiva movimenta, gente. Ela não é uma energia boa, mas ela leva ao movimento. Já a tristeza não, ela dá aquela apatia, né? De você ficar quieto na sua. Sentimentos de solidão, de impotência. Por isso que cansa, gente. Por isso que gera cansaço. E desamparo. Né? Principalmente quando é pai, é mãe, uma pessoa que nos acompanhou desde a infância, que sempre cuidou da gente. Porque você pensa assim, gente, eu tô órfão. Ninguém vai te amar como uma mãe e como um pai. É um amor diferente. Né? Então, orfandade, desamparo, pessimismo. Poxa, será que vale a pena mesmo viver? Daqui a pouco eu vou morrer mesmo? Não sei que hora que eu vou morrer. Vale a pena lutar? São pensamentos que vêm. E a boa notícia que eu tenho para dar para vocês, gente, é que isso vai amenizando com o tempo. Isso não vai ser pro resto da vida. Cada dia, cada semana, cada mês, você vai vendo assim as coisas mais leves, melhorando, tá? É aquele famoso, isso vai passar. Que quando a gente fala para uma pessoa que está no luto, dá raiva. Ah, fala que vai passar, mas não é ela que está sofrendo. Mas vai passar. Não precisa falar isso para a pessoa não, mas assim, vai passar. Vai amenizando. Porque a gente acha que não vai passar, gente. A sensação que se tem é que não vai passar. Né? É necessário passar por esse processo de estágios, de raiva, de tristeza, de inconformismo, aceitação, raiva de Deus. Gente, sentir raiva de Deus, deixa a pessoa sentir. É melhor assim falar que está com raiva de Deus e ir para a igreja do que as pessoas que engolem isso, ficam doentes e nunca mais voltam para a igreja. Isso é problema dela com Deus. Ela que vai acertar isso com Deus, gente. Não fica falando, não pode ter raiva de Deus, Deus...
que te deu a vida, faz tudo, Ele é amor. Que não... Gente, deixa ela falar que tá com raiva de Deus, daqui a pouco vai passar. Tudo passa. Eu me lembro que em momentos, assim, eu ia no louvor da igreja, eu sentava no banco e ficava lendo o louvor, a música, a letra do louvor, e ficava assim, falava que Deus era amor, que Deus te ama, que Deus cuida de você. Eu ficava assim, gente, dentro de mim questionando. Não, isso é até verdade, mas eu sempre achava que comigo não era assim. Que comigo Ele tinha me abandonado. Então isso é normal, gente. Tudo passa. É momento difícil, mas vai passar. Você vai dar conta. Né? Tudo isso faz parte da elaboração do luto. Sair da desorganização. É normal, não é patológico a desorganização. E aos poucos você vai se organizando. Né? Parece que você se desintegra, mas daqui a pouco vai juntando os pedaços e vai se fortalecendo. Que nem aquele filme do... O Júlio que gosta de assistir, que o cara se transforma, né? O cara se transforma, não sei o quê, aí daqui a pouco cai no chão, aí daqui a pouco vai juntando os pedaços. A vida, Deus vai fazendo isso com a gente. E você vai voltar ao normal, vai voltar a viver. Tudo passa, gente. Graças a Deus, tudo passa. E a única coisa que vai ficar é a saudade. Mas é uma saudade boa, gente. Não é uma saudade com dor. E isso ninguém vai tirar dentro de você. Né? Você pode ter perdido alguém, mas essa pessoa, ela tá dentro de você. E ninguém vai tirar. Tá? É uma saudade, mas sem dor e sofrimento. E semana que vem eu vou falar sobre luto patológico, quando não passa. Né? Quando você passa-se os anos, 1, 2 anos, que é o normal, vai para o 3º, 4º e continua a dor, e a pessoa continua buscando objeto perdido e continua negando. Né? Então a gente vai ver o que fazer nessas situações. Né? Como tirar a pessoa desse tipo de vivência, de paralisia, porque um luto que não é elaborado paralisa a pessoa na vida. Então a gente vai ver como é que é isso e como sair dessa paralisia. Ok, queridos? Espero que tenha ajudado. Franciane, não pode abraçar os enlutados. É verdade. Não pode dar um abraço. Na igreja eu passei por isso. Uma pessoa lá que tinha perdido, eu queria sentar do lado, abraçar. Tipo assim, dar meu ombro. Falei, gente, se eu fizer isso, a pessoa vai sair correndo de mim. Hoje em dia, infelizmente, é assim, né? Parece que ele vai voltar, dona Anaí, é isso mesmo. Gente, foi bom a dona Anaí falar isso. Você fica por um bom tempo ouvindo o chaveiro na hora que ele que sacolejava, na hora que ele chegava do trabalho. Você vai ouvir a porta se abrindo. Você não tá ficando louca não, nem louco, tá? Faz parte. Você vai ficar um bom tempo ouvindo isso ainda, tá? Porque assim, gente, são anos. Isso não vai mudar de uma hora para outra. Carlinhos, Pati. Então é isso, queridos. Espero vai passar. Psi Carlos, Luzinete, muito bom. Foi obrigada, queridos. Excelente. Gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá? Tchau.